Fala pessoal, bem-vindos à Academia de Xadrez AXS. Eu sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje a gente vai estar retomando a nossa série em busca dos 2.300, né, de partidas rápidas, né? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a partida. Vou procurar aqui o nosso adversário e vamos lá. Já encontramos aqui, tá? Bom, na última partida a gente viu uma Pirk, né? Então, vamos trazer um pouquinho diferente aqui. Trazer um E5. Então, abertura italiana. Depois de cavalo F6, a gente contra-ataca aqui no peão. E ele tentou aqui o ataque Fegatelo com cavalo G5, né? Um ataque que já começa a ameaçar alguns pontos. Bom, a gente vai seguir jogando cavalo A6, ataca o bispo, até aqui tudo teoria, tá? E a ideia gira em torno de a gente sacar com um peão, porém a gente consegue um desenvolvimento e mais espaço, tá? Dama F3, essa linha é bem interessante. Ela tem já ideias de capturar a nossa torre aqui. E bom, confesso que aqui eu não me lembro tão bem como que a gente pode seguir, né? Eu sei que é possível em alguns momentos tomar o bispo. Porém a gente vai defender aqui o nosso peão, né? Com o bispo D7. A gente defende o peão ao mesmo tempo que agora a gente ameaça capturar o bispo, né? Bom, ele trouxe o bispo aqui para A4. E agora a gente tem que seguir desenvolvendo, né? Tentando... Talvez dama B6 direto fosse melhor, né? Para o bispo ficar livre aqui, né? Tá. Agora a gente tem que decidir a melhor forma da gente continuar aqui, tá? H6, que é um lance típico, não me parece tão interessante, porque depois de cavalo E4, agora ele pode estar trocando aqui. Tem ideias de cavalo D6. Então, tá. Então a gente vai tentar aqui seguir os princípios em que a gente já conhece, né? Que é de desenvolver peça. Então, bom. Agora tem uma ameaça de B4 que pode chegar em algum momento. Ok, então a gente vai seguir aqui com bispo C5, um lance mais ativo. Se ele jogar esse, a gente pode estar trocando e depois fazendo um rock. Então ele fez o rock, a gente também vai fazer o nosso rock. E agora tem que tomar cuidado com C3, exatamente, né? Porque agora a ameaça de B4 é bem forte, ao mesmo tempo que ataca, que ameaça ganhar esse nosso peão aqui, né? Ok, então a gente vai seguir com H6, atacando o cavalo. E depois que o cavalo sair aqui para E4, a gente vai trocar. Agora a gente traz o bispo aqui para D6, defendendo o peão. E se ele jogar B4, atacando nosso peão, a gente tem F5, contra-atacando essa dama aí, né? Então é isso que a gente vai fazer. Beleza, esse dama D3 atacando o bispo, agora a gente recua o cavalo para B7 ao mesmo tempo que a gente defende o nosso bispo, né? E agora a gente já começa a surgir temas de E5, a gente pode começar a ameaçar alguns matos aqui, né? Bom, esse lance não me parece tão bom, porque, como eu falei, né? A ideia de E5 pode chegar forte aqui. Tá? A gente também tem que tomar cuidado com o nosso cavalo, né? Agora ele tem ideias, por exemplo, se eu trazer o cavalo para C4 de atacar aqui pela diagonal. E, bom, ele queria continuar mantendo a pressão, mas ok. Então a gente vai, pra gente defender o nosso peão aqui indiretamente, né? Tirando a dama do ataque. Beleza, agora a gente defende o nosso cavalo.
E bom, como eu falei, agora pode estar surgindo temas de ataque, né? Como eu havia falado antes, essa abertura ela é perigosa para as brancas, por mais que eles ganhem um peão. Olha como que tá o desenvolvimento das peças, né? Então tá com o desenvolvimento aqui bem atrasado. Ok, então ele deu cheque. A gente vai tirar... Posso tirar para H7 ou para H8, né? Eu acho que H7 é um pouco melhor. Evita algumas entradas aqui em G6 e a gente pode, se ficar perigoso, jogar o próprio rei, o próprio peão em G6, né? Bom, D4, desenvolvendo. Ok, a gente de novo continua tendo aquelas ideias como eu havia comentado antes. Também a gente pode tomar com en passant e depois que ele toma, tentar algum tipo de armadilha com bispo E6, já que ele não pode capturar porque a gente tem um descoberto, né? Porém, ele pode simplesmente defender a dama ou tirar a dama, né? E aí a gente não tem nenhuma compensação, tá? Uma opção aqui é o lance A5, né? Já depois que ele toma, a gente traz o cavalo para uma casa melhor. Outra opção é torre E8 para tentar fazer F5. F4 e F3, né? Também. Ok. Então, como que a gente pode prosseguir? Ele não consegue evitar tão bem, né? A não ser que ele jogue G3. Mas não me parece um lance tão interessante. Eu posso trazer a dama para E7 também, né? Desenvolvendo a dama. Ao mesmo tempo que eu ameaço essa ideia que eu falei, né? E a torre aqui em F8 fica mais forte para apoiar tanto o F4, tanto o F3, né? E agora a gente pode estar trazendo a nossa outra torre aqui para o jogo. Bom, ele escolheu o cavalo A3, desenvolvendo. A ideia é trazer para C4, provavelmente, mas... eu acho que esse aqui a gente já começa a deixar a posição bem perigosa aí para ele, né? Se ele atacar o nosso bispo, a gente simplesmente pode tirar o bispo, né? Ou até mesmo F3, né? F3 parece até um pouco mais interessante. Bom, então ele trouxe atacando aqui o nosso peão. A gente vai defender o peão. Ok. Se ele jogar com torre 1, a gente tem ideias de bispo F5. Ok, esse eu realmente não tinha visto. Mas bom, mas tudo bem. De novo esse, né? Bom, e aí trocar peça para ele é bem interessante, né? Porque ele tá com peão a mais, né? Bom, agora a gente pode jogar o lance E3. Tá, vamos lá com calma, né? Tenho ideia de tomar em F3. E ele toma, a gente toma, troca a dama, toma. Ele vai precisar retomar, né? E3 limita bem o bispo dele. E caso ele comece a trocar as peças aqui, o nosso cavalo vai começar a ficar de olho nessas casas brancas aqui, né? Já que ele vai ter trocado o bispo de casas brancas dele. Bom, isso parece o melhor, né? Porque se a gente simplesmente só tirar o bispo, ele pode só trocar aqui, né? E depois que toma, toma, e aí vai acabar trocando as damas. E não vai ser tão simples, né? Então a gente vai continuar aproveitando aqui, beleza? A gente cede o par de bispo temporariamente, mas ele não vai conseguir manter, tá? Porque ele vai ser quase que forçado a trocar esse bispo aqui. E depois quando ele trocar aqui em F5, a gente vai tomar. E agora a dama, junto com a torre, já começa a surgir ideias de ataque aqui, né? Ok. Vamos deixar aqui o pré-move, né? A gente tá com pouco tempo no relógio. Bom, esse lance não me assusta. Eu tenho G6. Defendo aqui a torre, ao mesmo tempo que eu tiro a cravada
do rei, né? Porque agora o peão tampa aqui, né? E agora ideias, como eu falei, de dama H5, dama H4 pode estar chegando bem mais forte, né? Ok, ele tá deixando a gente considerar bem esse ataque aqui, né? Porque depois disso a gente já ataca a torre. Ao mesmo tempo que a gente pode trazer a nossa torre, né? Bom, ok, então a gente vai seguir de forma dinâmica aqui, tá? Se ele trazer a dama para E2, a gente pode já trazer a nossa torre, forçando ele a jogar H3, depois de torre G5, agora a gente começa a ter alguns temas aqui, né? Bom, ok. Então, tá. Esse lance não foi interessante, né? Porque agora a gente tem esse juntamente com esse chegando, ou esse primeiro, né? Já que a gente ameaça mate e quase força aqui um H3. Depois a gente pode estar surgindo ideias aqui de dama F2 e algum sacrifício aqui com torre por H3, tá? Então, tá, a gente vai começar com esse. Agora a gente tem dama F2. E agora a gente tem que começar a considerar esse sacrifício aqui, porque depois que ele toma, a gente toma, ele volta pra cá. Eu tenho cheque. O rei dele... Ah, tá. O detalhe é que eu queria tentar ameaçar algum tipo de mate aqui, né? Com o bispo, né? Porém, não sei se é tão simples. Apesar que ainda assim esse parece bem forte lá na frente, né? Então torre por H3, ele toma, cheque. Depois que o rei vem pra cá, a gente pode dar cheque em F2, o rei volta. E agora a gente tem esse, porque a gente ameaça mate em H2, ameaça mate em G2. Então ele vai ser forçado a jogar um lance como torre E2. Ah não, nem pode, né? Porque a gente simplesmente captura a torre, né? Então talvez ele vai sacrificar a dama aqui, mas beleza, aí já é vantagem suficiente, né? Vamos rapidinho. A gente tá com pouco tempo no relógio. Então a gente captura. Tá. Cheque em F2. Agora F3 a gente, né, junto com o bispo, ameaça mate aqui e ameaça mate aqui. Talvez ele tenha que dar a dama. Se ele der a dama, a gente simplesmente captura e depois de cheque a gente volta. E aí talvez ele queira jogar esse agora. Mas aí beleza, aí a gente tem uma dama por uma torre, né? Vantagem mais que suficiente. Só jogar um pouquinho rápido para garantir a vitória, né? Se ele tentar um dama C2... Ah, não, simplesmente eu capturo esse 2, né? Então, realmente a posição dele aqui é bem difícil. Bom, então a gente captura a torre. Agora a gente está ameaçando esse mate. A gente está ameaçando esse aqui também, né? Promovendo. Ok, então a gente vai promover. Ele é forçado a tomar. Agora aqui já pode estar surgindo mais um sacrifício. Porque se ele tomar, a gente vai ter sequência de checkmate aqui, né? E se ele não tomar também, né? A gente já tá ameaçando mate aqui. Com o descoberto, tá? Eu acho que aqui a gente venceu, tá, galera? Mas vamos ver, né? Talvez ele tente o último recurso aqui, entregando a dama, né? Ok. E aqui a gente tem checkmate. Beleza. Ó, teve um lance brilhante, hein? Vamos dar uma olhadinha na análise. E eu já volto aí, já trago a análise pra vocês. Então vamos aqui pra precisão, né, da partida. Pra análise aqui do chess.com. Beleza. Eita, caiu um trovão aqui bem alto, hein? Acho que deu até pra ouvir no vídeo, vamos ver. Beleza, então 85% de precisão contra 72% do meu adversário. O rate de 2.300 e o adversário é com rate de 1.750, né? A gente teve um lance brilhante. Vamos dar uma olhadinha aqui.
né? Então realmente é torre por H3, né? O lance brilhante, né? Bom, enfim. Essa foi a partida, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, deixa o feedback de vocês no comentário. Se quiser algum tipo de sugestão, pode deixar no comentário que a gente vai estar vendo, tá bom? Beleza? Valeu, galera. Até a próxima e valeu!